gente está lendo. Reconciliar significa trazer duas partes que estavam separadas, agora juntas. Houve uma reconciliação. O pecado separou-nos de Deus, e a Bíblia diz que a missão de Jesus, a razão que o Pai o enviou, foi trazer a reconciliação entre o Criador e a criação, entre Deus e nós. Deus estava em Cristo, trazendo essa reconciliação. Agora o que diz o verso 18 ainda: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, segunda parte, e nos deu o ministério da reconciliação. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A missão que Deus me deu, eu dou para vocês. Então, Jesus reconciliou o mundo a Deus e nós somos ministros da reconciliação. Ou seja, a explicação, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Gente, isso é muito profundo e permita-me, por favor, a estressar isso. E Deus nos confiou. Que responsabilidade! O ministério da reconciliação, o ministério, mesmo o ministério dado a Jesus, de ser um instrumento pela qual o homem seria reconciliado a Deus, Deus confiou a nós, a mim e a você, que estamos em Cristo Jesus. Deus não confiou a anjos. Pedro diz que os anjos pediram a Deus que confiassem neles para trazer a reconciliação do mundo. A Bíblia diz não. Deus confiou à igreja. Deus confiou a nós. Eu estava lendo em algum lugar que alguém disse para Deus: Senhor, e se eles falharem, existe um plano B? E Deus diz: não, não existe plano B. Existe um único plano. O ministério da reconciliação está entregue à igreja. E a igreja somos nós que estamos em Cristo Jesus. Vamos continuar a leitura, verso de número 20. Portanto, e portanto liga todo o pensamento, porque Deus estava em Cristo reconciliando, e porque Deus nos confiou o ministério da reconciliação, por causa disso, verso 20, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Você está entendendo a profundidade desse versículo? Nós somos embaixadores, nós representamos o céu. É como se Deus fizesse o seu apelo ao mundo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. E aí o verso 1 do capítulo 6 diz: como cooperadores de Deus, ou seja, o ministério da salvação. E eu acho que isso é tão lindo. O ministério da salvação, da reconciliação do homem para Deus foi nos confiado, e ele só pode ser executado com a nossa cooperação. Por que que Deus confiou-nos tal coisa? Por que que Deus confia à igreja tal coisa? Que a gente coopere com Ele na salvação do mundo. Deus poderia fazer sem a nossa ajuda. Mas Deus escolheu, foi um plano dele, que eu e você fôssemos cooperadores, parceiros de Deus, no ministério da salvação do mundo. Nós não podemos falhar. Deus confiou a nós. Somos cooperadores de Deus. Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável.
e o socorrei no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A nossa igreja é uma igreja com propósitos. Propósitos são importantes por 3 razões. Primeiro, propósitos nos dão direção. Quem mira no nada acerta todas as vezes. Alvo é importante. Se nós não temos alvos, nós não temos direção, nós simplesmente estamos vivendo, nós somente estamos existindo, mas não estamos vivendo, não tem direção na nossa vida. Toda pessoa que vem fazer aconselhamento comigo, eu sempre faço essa pergunta: seus alvos, eu quero saber seus alvos, médio, curto, longo prazo, e eu trabalho com as pessoas nesse sentido. Nós precisamos ter propósitos, nós precisamos ter alvos como indivíduo e nós precisamos ter alvo como igreja. Então, alvo nos dá direção. Segundo, alvo nos ajuda, propósito nos ajuda a não perder tempo. Quando a gente tem alvos específicos, como temos propósitos específicos, a gente não perde tempo fazendo outras coisas que não fazem parte do nosso propósito. Então, como igreja e como indivíduo, nós precisamos de propósitos para nos dar direção e para a gente não gastar muito tempo fazendo o que não precisamos de fazer. A terceira razão que alvos são importantes, que propósitos são importantes, é porque quando nós temos propósitos e alvos, nós fazemos pouca coisa, mas o que fazemos, nós tentamos fazer com excelência. Se não temos propósito, a gente começa a fazer muita coisa e acabamos não fazendo nada. Então, como indivíduos, e nós estamos num princípio de um ano, nós precisamos estabelecer propósitos, estabelecer alvos. E como igreja, nós precisamos de estabelecer alvos e propósitos. A nossa igreja é uma igreja com propósitos, nós temos 5 propósitos, e esses propósitos precisam de ser lembrados. A igreja Mensagem de Paz existe são 5 propósitos nossos. Primeiro, compartilhar as boas novas de Cristo. Propósito 1. Segundo propósito, levar as pessoas a adorar a Deus. Propósito 3, crescer de acordo com a sua palavra. Propósito 4, ter comunhão uns com os outros. E quinto propósito, servir ao próximo. Todo ano, no final do ano, eu me reúno com os pastores, com os líderes da igreja, líderes espiritual da igreja. A nossa igreja, nós temos uma diretoria administrativa que trata de assuntos administrativos e a liderança espiritual. E nós então olhamos esses propósitos e podemos fazer a avaliação de onde nós estamos indo, o que nós precisamos fazer. E sem dúvida, ao olharmos os anos passados, nós podemos ver, podemos melhorar aqui, podemos melhorar ali. A propósito que nós somos mais fortes do que outro, mas esses são os nossos 5 propósitos. E os pastores e eu nos reunimos no final do ano passado e nós resolvemos que nós queríamos começar esse ano enfatizando esses propósitos. E hoje, então, nós estamos olhando o primeiro propósito: compartilhar as boas novas de Cristo. E isso é evangelizar. Boas novas significa o evangelho. Nós tivemos o cuidado de, na nossa declaração de propósito, não usar a palavra evangelização, porque as pessoas não entendem e os que entendem já perdeu o valor dela. Mas evangelismo significa exatamente isso, nada mais do que compartilhar as boas novas de Cristo. Nós não precisamos de inventar nada muito difícil, o evangelho é muito simples. Quais são as boas novas, pastor Fernando? Como é que você poderia resumir o evangelho? Da seguinte forma: primeiro, Deus nos ama. Deus ama a humanidade. Deus ama toda criatura, independente de raça, independente de orientação cultural ou o que for. Deus ama a todas as pessoas. Deus é amor. Deus nos ama. Segundo, Deus só não nos ama, mas Deus também tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Eu e você não somos produto do acaso, não nascemos por coincidência. Teu pai pode não ter planejado você, mas Deus planejou você. Você é fruto da mente de Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Número 3, o pecado nos separa de Deus. Pecado é rebelião, pecado é transgressão,